noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Descruza as pernas. Espero que vocês estejam bem, todos, todas. E vamos continuar a leitura do livro do Bernie Glassman, Receitas do Cozinheiro de um Mestre Zen. Quinto prato. Receitas para a comunidade. Começando de novo. Quando terminamos algo, seja uma refeição ou um projeto, todo o nosso mundo foi destruído. Mas esta aniquilação ou consumo não é, obviamente, o fim do nosso trabalho, de nossas vidas. Somente quando terminamos algo, é que criamos espaço para fazer algo novo. É claro, isto é uma outra forma de dizer que nada fica completamente terminado. Nenhuma refeição, não importa o quanto deliciosa ou nutritiva, colocará fim ao nosso cozinhar e comer. No budismo, o Bodhisattva faz um voto de não parar, faz um voto de não entrar no nirvana e desfrutar sua própria iluminação até que todos os seres tenham atingido a iluminação. Uma vez que novos seres nascem a todo segundo, isso, obviamente, leva muito tempo, possivelmente para sempre. Então, o trabalho do Bodhisattva, como o trabalho de uma mãe, nunca está terminado. Da mesma forma, o cozinheiro mestre está sempre cozinhando a próxima refeição, seja a refeição suprema do vazio, que nos liberta da fome, ou a concreta refeição básica da cozinha pública. O que importa é continuar vivendo nossas vidas plenamente, saboreando as refeições que cozinhamos e oferecendo nossa comida a todos os fantasmas famintos que convidamos à nossa mesa. Muitas pessoas se chocam ao ouvir que eu já comecei a buscar financiamento para reformar outros prédios. Me choca pensar que eles estão chocados. Eles parecem pensar que tudo que fizemos é para que ficássemos apegados ao prédio que temos. Mas você não pode se prender à refeição que você cozinha. Você tem que servi-la, comê-la, limpar e ir adiante. Ao terminar este projeto, nós temos um modelo que pode ser replicado. Mas não necessariamente temos que nos preocupar se ou como este projeto proporcionará um modelo para outras pessoas em outros lugares. Se for um modelo saudável, eles o adaptarão às suas próprias situações. Se olharmos o prédio agora, com todos os vestígios de reconstrução limpos, nós vemos que os ingredientes são completamente diferentes daqueles de 3 anos atrás, quando as famílias estavam morando em motéis e as crianças eram transportadas à escola. Agora as famílias estão morando no seu próprio prédio e temos muito novos ingredientes. E então temos toda uma nova refeição para cozinhar. Não será nada como era há 3 anos atrás, quando pegamos um prédio vazio e o reformamos para que pudesse abrigar famílias que moravam em motéis degradantes na comunidade, a fim de lhes dar um lugar permanente para viver, para morar. Mas se você olhar para os inquilinos do prédio, do mesmo jeito que olharia há 3 anos atrás, quando moravam em motéis, você estaria vendo os ingredientes errados. Nós estamos agora preparando 2 refeições diferentes, na verdade.
Uma refeição resultará na autossuficiência de 18 famílias. A outra resultará em que as famílias morando junto no prédio se tornem um modelo para o funcionamento de outros prédios. Logo abaixo do quarteirão, por exemplo, há outro prédio com apartamentos, com pessoas morando, que não falam umas com as outras, ou não fazem nada para ajudar uma sua comunidade. Então, nosso prédio, Greystone Inn, pode possivelmente tornar-se uma luz para o desenvolvimento da comunidade. É claro, o tempo é sempre importante. Você sempre cozinha para você primeiro, como dissemos. Então, antes que eles possam sair ajudando outros, eles têm que trabalhar para desenvolver sua própria autossuficiência. Mesmo agora, eles podem voltar aos motéis e dizer aos seus amigos que há uma saída para a situação do morador de rua. Este é o 12º passo do modelo AA, o qual é muito semelhante ao voto do Bodhisattva. Em ambos os casos, você faz uma promessa de ajudar outras pessoas. Os habitantes de Greystone Inn podem fazer uma promessa de não parar até que ninguém mais seja morador de rua. De alguma forma, ajudar os outros é a melhor maneira de se assegurar que você não regredirá. O resultado final do voto do Bodhisattva é que ele torna os convidados capazes de cozinhar por si próprios. Isto é verdade para todos nós. Quando percebemos que nós cozinhamos a refeição da nossa vida, então podemos nos tornar cozinheiros mestres. Quando fazemos isso, nós encontramos onde sempre estivemos, nos encontramos onde sempre estivemos, nas nossas casas, no mercado de trabalho, na cozinha. Nós podemos ver o mundo diferentemente, mas continuamos fazendo o que sempre fizemos. No fim, nós nos tornamos o que sempre fomos. Então você tem que limpar a mesa e começar tudo de novo. Mas agora você começa de um estado novo, porque depois que você come, tudo fica diferente. A vida se transforma em nova vida. Não faz bem que os ingredientes fiquem no armário ou que os livros fiquem na prateleira. O prédio que construímos deve ser habitado. A mobília deve ser transportada para dentro. O que arranhará as paredes recém-pintadas é como um novo carro que deve ser dirigido a fim de que sofra aquele primeiro arranhão. Então você pode dirigir sem se preocupar com o que pode acontecer. As coisas têm que ser usadas. Nós temos que viver nossas vidas. A refeição deveria ser comida e digerida completamente. Na realidade, nós deveríamos viver e nos usar tão completamente a ponto de ser impossível saber que alguma atividade existiu. Quando realmente fazemos algo até seu fim, nada sobra. Dogen tem uma afirmação famosa: estudar o eu é esquecer-se o eu. Esquecer-se o eu é estar iluminado por todas as coisas. E esta iluminação sem rastros continua para sempre. Essa frase que ele fala aqui, quando percebemos que nós cozinhamos a refeição da nossa vida, então podemos nos tornar cozinheiros mestres.
Eu me lembrei da frase de Bodhidharma quando a gente estuda os preceitos, né? Que receber os preceitos é transmitir. E transmitir é despertar. É um pouco o que ele fala aqui, né? Que quando você percebe, quando você cozinha a refeição da sua vida, você então pode transmitir, né? Aqui ele termina o quinto prato. E ele vai entrar agora no prólogo, no epílogo do livro. Que eu acho que não dá para acabar hoje, mas vamos tentar? Talvez dê. Vamos tentar. Epílogo, terceiro voto. Eu tinha esquecido tudo sobre o meu voto de morar nas ruas do Bowery, até que fui trabalhar como sem-teto por um ano. Então ele retornou a mim, e quando isso aconteceu, eu sabia que era algo que eu tinha que fazer. Claro que eu não tinha ideia de como faria. Era um outro experimento. Nós tivemos um pouco de ajuda. Dean Morton, da Catedral St. John the Divine, tinha dirigido um projeto urbano em Chicago durante os anos 60. Os religiosos e os assistentes sociais que estudaram lá tinham que passar alguns dias experimentando como era morar na rua. Eles chamaram o programa de Pulando do Precipício. Dean Morton marcou um encontro com ele e com alguns ex-moradores de rua que participavam de um grupo da igreja. Ele nos aconselhou a ficarmos abertos para um inesperado. Os moradores de rua nos deram informações úteis, sugerindo lugares onde poderíamos dormir e outros onde poderíamos comer. Eles nos aconselharam a ficar longe dos grandes abrigos da cidade, uma vez que lá as pessoas eram roubadas, estupradas, esfaqueadas, e onde havia surto de AIDS, bem como tuberculose resistente a remédios. Eles também nos alertaram a dormir com nossos sapatos nos pés, para que eles não fugissem. Nós começamos pedindo ajuda, como as pessoas de rua fazem o tempo todo, semanas antes do retiro começar. Então, eu tinha pedido às pessoas que planejavam participar do retiro que conseguissem dinheiro para cada dia que estivessem na rua, o que implicava em mais pessoas estarem envolvidas no retiro do que aquelas que concretamente participariam do mesmo. Nós doamos parte desse dinheiro para organizações que trabalham com sem-teto, incluindo os locais onde comemos, e um pouco foi usado para começar novos projetos que proveriam moradia para as pessoas desabrigadas com AIDS. Resultou que conseguimos mais de $30 mil. Normalmente, quando vamos a um retiro, vamos para um lugar no interior, longe dos problemas da vida, com os quais estamos tentando lidar. Nós vamos a um lugar onde as questões que estão nos bombardeando se acalmem e que possamos ter um espaço tranquilo, uma mente vazia, com o qual olhar essas questões. Nós também podemos ir a um retiro para nos juntar a amigos ou colegas de trabalho para resolver dificuldades, buscar soluções ou planejar o futuro. Nossa abordagem no retiro de rua foi um pouco diferente. Era um retiro para dentro dos problemas com os quais estávamos trabalhando. O cozinheiro zen aprende mais da situação do que do estudo da situação. É como a diferença entre ler algo e de fato provar algo. Nós queríamos provar e experimentar os ingredientes de viver na rua diretamente, e então deixar que as soluções surgissem diretamente destes ingredientes. Nós achamos que se fizéssemos um retiro no qual nós nos tornássemos pessoas de rua, haveria uma boa chance
de que aprenderíamos algo e que isso nos ajudaria a trabalhar com os problemas das pessoas de rua. O mesmo princípio poderia aplicar-se ao negócio. Digamos que há um problema entre o trabalhador e o gerente. Nós poderíamos sair e nos encontrar com nossos colegas e discutir as questões e conflitos na produção ou na limpeza da padaria ou do escritório. E então poderíamos voltar à planta e tentar nossas soluções. Mas nós também poderíamos criar um retiro que acontecesse dentro da planta. Nós poderíamos trocar papéis, nós poderíamos viver o papel da outra pessoa, a fim de experienciar a vida a partir de outra perspectiva. Se nós fôssemos um gerente, nós tornaríamos um trabalhador, nos tornaríamos um trabalhador ou empregado. E se você fosse empregado, você poderia tornar-se um gerente. Nós podemos não gostar do sabor da experiência, mas pelo menos saberíamos na carne quais são os problemas. Quando experienciamos as coisas dessa forma, começamos a viver no incerto, ao invés de viver baseados em nossas ideias. E ao fazer isso, temos uma chance muito maior de descobrir como usar e transformar as coisas que não gostamos, para preparar assim uma refeição maravilhosa. Nós começamos nosso retiro de rua com $10, o que dava $2 por dia e as roupas que vestíamos. Os homens foram instruídos a deixar suas barbas crescerem por alguns dias. Cada pessoa carregava apenas a sua identidade. Eu tinha feito uma ordem do dia e nós concordamos em nos encontrar 3 vezes ao dia para fazer zazen juntos e falar sobre o que estava acontecendo. Mas já no primeiro dia, nós percebemos que não funcionou, porque pelo meu horário, nós deveríamos meditar às 7, mas resultou que a cozinha pública abria às 7. Então, descobrimos que simplesmente não havia tempo para nos reunirmos 3 vezes ao dia, embora tudo o que estivéssemos fazendo era achar lugares para comer, fazer xixi, cocô e dormir. Se você anda de lugar para lugar, também choveu a semana toda, sobreviver toma todo o seu tempo. Então nós estávamos só fazendo o básico. Mas nós achamos tempo para fazer zazen 2 vezes ao dia em um parque de crack. Eu não sabia o que esperar, mas o retiro acabou sendo um dos mais profundos da minha vida. Eu diria que pelo menos 90% das 21 pessoas que participaram, e pareceu não importar se eles fizeram o retiro completo ou só alguns dias, tiveram uma experiência mais profunda do que em qualquer outro retiro que eu as vi participar. Nenhum de nós realmente sofreu em demasia. Nós não estávamos experienciando a situação de rua. Todos nós sabíamos que voltaríamos para casa depois de 4 dias. Mas nós estávamos experienciando viver em um ambiente que nos forçou a esquecer tudo sobre outros aspectos da vida e nos fez lidar diretamente com comer, dormir e sobreviver. Uma noite nós dormimos em caixas que achamos nas ruas. Estava frio, o chão era duro, as luzes das ruas estavam acesas e havia barulho todo o tempo. A rua nos desnudou. Nós comemos, na maioria das vezes, em cozinhas públicas ou instituições. Participamos até o fim de serviços com cantos religiosos gospel. Embora muito de nós não gostasse da ideia de que as pessoas eram praticamente obrigadas a aturar isso ao fim de comer, também era verdade que as pessoas estavam recebendo alimento de verdade para a alma. Eles estavam escutando que Jesus os amava assim como são. Nós encontramos muitas pessoas que se transformaram e foram salvas, tanto literalmente quanto espiritualmente, pela comida que a missão tinha oferecido. Eu percebi ainda mais forte do que antes
que o alimento precisa ser tanto para a barriga quanto para o espírito. Nós também experienciamos certa quantidade de rejeição. As pessoas pareciam ter medo da gente, elas não gostavam de nos ver ou do nosso cheiro. Logo que nos viam, viravam e olhavam para o lado. Pessoas que normalmente nos mostram respeito como donos de lojas não nos queriam em seus locais. Nosso retiro terminou com o serviço da Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã, porque naquele ano caíram na mesma data. Nós realizamos o serviço ao ar livre no parque em frente ao City Hall. Quando começamos, muitas pessoas desabrigadas apareceram do nada, como que levadas por uma corrente para participar dessa refeição sagrada. O rabino Don Singer falou sobre como a Páscoa dos judeus comemora a passagem dos judeus através do deserto, da escravidão à liberdade. Nós passamos o pão ázimo, o qual é o tipo mais simples de pão, só água e farinha sem fermento a todo mundo. O pão não é fermentado porque os judeus não tinham tempo de deixá-lo crescer, já que estavam tentando fugir. Mas ele também disse que o pão ázimo, sem fermento, tinha outro significado espiritual. Era para nos lembrar de não inflar nosso ego e não sermos arrogantes. Depois o padre Kennedy celebrou a Páscoa cristã. Ele segurou a hóstia, que também é um tipo mais simples de pão, um waffle feito de pão e água, e disse que era o corpo de Cristo. E então ofereceu suco de uva como sangue de Cristo. E aí citou Isaías, dizendo que você só pode ficar inteiro depois que se tenha quebrado. Após terminar nossa refeição espiritual, servimos uma ceia pequena. O caminhão da padaria Greystone trouxe caixas de biscoito de chocolate da Mata Atlântica e servimos sopa, exatamente o que vínhamos comendo durante a semana, exceto que a nossa sopa vinha com bolinhas de pão ázimo. Foi estranho, de certa forma, estar de repente do outro lado da fila, as mesas viradas, servindo, ao invés de ser servido. Mas eu acho que servimos um pouco melhor, menos metidos, mais para pão ázimo do que cheesecake. Se é que me entendem, porque nós próprios tínhamos ficado em filas na chuva, mesmo que por poucos dias. Na manhã seguinte, no nosso zendô, cantamos o canto que oferece a refeição suprema a todos os espíritos famintos. Eu percebi que eu tinha materializado os 3 votos que tinha feito bem ao acaso na pizzaria 30 anos atrás. Mas é claro que eu também pensei sobre o quanto ainda precisava ser feito. Então me vi renovando o meu voto. Talvez alimentar e dar casa para todos os fantasmas famintos no mundo todo leve o resto da vida. Mas independente de quanto tempo leve, pensei, eu farei o meu melhor para continuar cozinhando e servindo a ceia mais deliciosa e alegre que puder. E assim a gente acaba o livro. Lembrei do nosso retiro de rua aqui em São Paulo, em 2011. Como é mesmo o nome do livro, Sensei? Receitas de um mestre zen para viver uma vida que valha. Ele não tem... Essa tradução foi uma tradução caseira que o praticante lá de Porto Alegre fez. A gente conseguiu o PDF dele, se você quiser, Regina. Eu quero. Tá. Para viver uma vida o quê? Uma vida o quê? Uma vida que vale a pena. Como é o nome o nome dele mesmo, do autor?
É Bernard Glassman. Bernie Tá. Glassman. Bernie Glassman. Tá. Ele fundou o Zen Peacemaker. Se você colocar Zen Peacemaker, você vai achar um pouco desse caminho dele. Tá. Ele morreu no passado, acho, ano retrasado. Tá. Eu lembrei um pouco dessa experiência que a gente fez aqui, né, na Praça da Sé, quando a gente ficou na rua 3 dias e 3 noites. Que foi muito incrível, que tinham várias coisas, assim. Uma coisa que eu lembrei é que teve um dia, como o Bernie fala, eles pediram dinheiro, né, para os amigos antes do retiro. É bem interessante isso. A gente precisa trazer a gente trouxe o mestre de lá, né, dos Estados Unidos, o Genro Roshi. Então a gente tinha que pagar a passagem dele e a estadia dele, né? Só que, então, imagina que você não podia, se fossem 10 pessoas no grupo, você não podia tirar do seu dinheiro para pagar a passagem dele. Você tinha que pedir, você tinha que conseguir o dinheiro, você tinha que conseguir que pessoas acreditassem no que você ia fazer e te ajudassem a construir o retiro, né? Então a gente pediu dinheiro até juntar a quantia necessária para pagar a passagem dele, de ida e volta. Mas aqui no Brasil a gente não podia levar dinheiro e também não podia aceitar dinheiro na rua como doação. A gente só podia pedir água e comida, comer onde o pessoal da rua indicava. E sobra desse dinheiro que a gente arrecadou, a gente doou para as instituições que servem comida e atendem a população de rua, né? Mas aconteceu uma coisa engraçada, assim, curiosa. No domingo, começou na quinta-feira à tarde. Domingo era o nosso último dia, terminaria 3 da tarde também, depois terminar na hora do almoço, assim, mais ou menos. E algumas pessoas conseguiram doação de dinheiro. As pessoas deram, né? E o dinheiro ficou na mão do Genro, do mestre. A gente tinha só a identidade e o dinheiro para passagem de volta no dia de ir embora, né? E o que aconteceu? No domingo de manhã, era feriado de 7 de setembro, quando a gente fez. Então, estava meio tudo fechado para o café da manhã, né? E aí, eu não sei se foi domingo ou foi sábado, agora eu estou em dúvida. Mas aí o fato é que ele chegou para mim e falou: Arro, você vai com mais 2 pessoas. E ele falou: você vai conseguir café para todo mundo, que nós vamos tentar conseguir algo para comer. E aí nós pegamos essas garrafinhas de água que cada um de nós tinha e para a gente encher e trazer café para todo mundo, café preto. E o outro grupo ia buscar comida. Tá bom. Aí ele me deu o dinheiro. Ele falou: se você não conseguir que ninguém doe café, você compra, mas tenta conseguir pedindo. E aí foi muito incrível, porque a gente entrou em todos os bares da Praça da Sé. A gente deu a volta na praça inteira. Ninguém dava café pra gente. Era assim: o gerente não tá, eu não posso, não sei o quê. Teve uma pessoa que encheu uma garrafinha de café pra gente, dessa pequena. Só que nós estávamos em 20 pessoas. A gente precisaria de pelo menos mais uma, né? E depois que a gente tentou, pediu para todo mundo, só conseguimos uma garrafa, eu falei: vamos comprar então agora mais uma dose para uma garrafa para levar para todo mundo. Qual foi a decisão nossa do grupo? Então vamos comprar da pessoa que deu para gente. Tipo assim, ele foi legal com a gente vai ser legal com ele, né? E nós voltamos lá.
E aí eu falei, olha, a gente não conseguiu que ninguém doasse mais, mas a gente conseguiu uma doação em dinheiro, então, como você doou, a gente gostaria de comprar o café de você. Ele olhou para mim e falou assim, mas vocês estão equivocados, porque o meu café é o dobro do preço da mulher aqui do lado. Era R$ 1 dele e era 50 centavos da mulher. Se vocês têm dinheiro agora e vocês precisam alimentar 20 pessoas, vocês vão comprar o dobro de café com ela, mesmo que ela tenha recusado. Você percebe como é diferente a forma de pensar? E a gente abaixou a cabeça, foi lá na mulher que negou para a gente e compramos o café dela. Falamos, olha, a gente conseguiu doação e ela com o dinheiro que a gente tinha, a gente conseguiu encher a garrafa um pouco a mais. Foi o que deu a conta para as 20 pessoas, senão não daria. Então, a gente... Quantas vezes a gente não toma uma atitude assim para dar uma lição ou para mostrar alguma coisa e deixa de servir da maneira adequada, deixa de atender o maior número de pessoas, né? Então eu achei isso foi bem interessante assim que aconteceu nesse período aí. Tem várias experiências, mas enfim, eu vou deixar para outro momento da gente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa ou quer perguntar. Se o Alisson tivesse hoje aí, ele participou do retiro de rua ano passado, que foi no Rio. Ele poderia compartilhar um pouquinho da experiência. O Rio estava mais difícil, né? Uma época mais violenta, inclusive. O Genro era para estar aqui em abril. Ele não veio por causa da pandemia. A gente já estava organizando uma prática com ele, esse mestre. Ninguém quer falar nada? Uau, isso aí? Hi, Caio. Tudo bem. Não, queria só comentar que me chamou bastante atenção durante o livro, porque desde o começo ele coloca da gente ter objetivos que são meio limitados, assim, né? Igual ele falou de conseguir comida e lar para todos os moradores de rua do mundo, assim. Mas ao mesmo tempo todas as ações dele são muito concretas com poucas pessoas, né? Então você vai à padaria com, sei lá, meia dúzia de funcionários, depois foi ampliando o projeto das famílias, mesmo até o final do livro são 18 famílias, né? Não é tanto assim para um projeto de tantos anos, tanta coisa, mas que essas 18 estejam sustentáveis, autossustentáveis. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, que a gente sempre tem essa tendência de querer salvar o mundo e você quer fazer projetos que abrangem mais e mais pessoas, ou no meu caso, mais e mais bichos, né, que trabalham com conservação de fauna, ainda que seja um pouquinho. E às vezes é melhor você ir até o fim com poucos, né, embora, sei lá, o seu objetivo pode estar em todos, mas que as ações concretas sejam ir com um pouquinho, mas que esses pouquinhos sejam até o fim, né? Esse até o fim que você fala é essa com estrutura, né? Que se Isso. mantém, porque cada um é um replicador, né? É uma pedrinha no lago, né? Que vai reverberar, vai levar para quem está próximo. Então você não tem noção da extensão do que são só 18 famílias, né? Hoje, por exemplo. Você imagina cada família com seu núcleo, 2, 3 filhos que já vão crescer numa outra condição, mas que vão replicar de alguma forma. Então, é não ser superficial. Então, em vez de fazer milhões de coisas e todas superficiais, faz menos, mas faz com a profundidade desse cuidado, né, que ele fala, né? Isso me marcou também, achei bom que você comentou, porque eu permeei o livro todo, né? E você vê, ele encerra falando disso, do voto, né? O voto é salvar todos os seres. O voto do Bodhisattva é esse: seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Você não está falando,
vou salvar só os meus. Então, o voto é de tudo, de acabar com a fome e a miséria no mundo. É o que a gente fala nas dedicatórias. Mas você sabe que não tem fim, né? Você sabe que não é um objetivo concreto a ser alcançado dessa maneira limitada que é a nossa mente humana, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é o voto, esse é o que a gente acredita, né? O que a gente, é onde a gente investe tudo, né? Muito bom. Legal. Eu estou pensando no próximo livro de amanhã. Tcharam! Vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.